Olá novamente. Então vamos lá, vamos finalizar os nossos estudos, a nossa conversa sobre a atuação ou mercado de trabalho para o pedagogo agora no início do século XXI. Então vamos finalizar aqui a nossa conversa. Bem, como eu disse nos vídeos anteriores, por mais que exista um posicionamento divergente em relação ao que é o pedagogo e pensar o pedagogo, né, assim, a defesa de um pedagogo que é um especialista da educação, portanto um cientista, um pesquisador, né, que pensa os fenômenos da e para a educação, na legislação oficial, como nós vimos, o pedagogo ele é entendido como o professor, ou a base da pedagogia é a docência. Então, nós vamos pensar no mercado de trabalho para esse pedagogo a partir desta perspectiva, tá bom? Talvez você possa estar se perguntando assim, Mona Lisa, por que você já não foi direto para esse ponto? Poderia ter ido também, mas eu acho que se eu falo só disso, a gente perde a oportunidade de pensar a nossa profissão de uma maneira mais ampliada, mais para além das questões que são mais óbvias, tá bom? Por isso que eu fiz as apresentações anteriores. Então, vamos retomar a ideia básica, né? O momento atual que nós vivemos, ele vem sendo denominado pelos pesquisadores como um momento de uma sociedade, a nossa sociedade como uma sociedade do conhecimento. Portanto, uma sociedade pedagógica. Uma sociedade em que baseia as suas formas de existência e de relação humana no conhecimento. Nós sabemos, todos sabem, né, e é uma expressão comum, corriqueira, de que conhecimento é poder. Não é por um acaso que a gente diga isso, porque aqueles que conhecem, que entendem, que dominam, né, tem uma visão clara das coisas ou uma visão mais ampla sobre o que está acontecendo, sobre os conteúdos ou a produção da humanidade, eles certamente têm mais condições de posicionamento social, tá bom? Ser sociedade do conhecimento, ser uma sociedade pedagógica, não é nem bom nem ruim em si mesmo. Vai depender das concepções dos sujeitos em relação a essa compreensão, tá bom? Então vamos pensar isso. Se nós somos uma sociedade pedagógica, onde que nós podemos atuar? Se é sociedade pedagógica e nós somos pedagogos, parece que agora é o nosso momento, não é isso? Então vamos ver. Nós podemos atuar, o pedagogo hoje pode atuar na escola formal, na educação formal, nas escolas, né? Na escola de educação básica, principalmente na escola de educação básica, mas principalmente nos anos iniciais da educação do ensino fundamental, na educação infantil. Pode ministrar algumas matérias pedagógicas em outras etapas escolares, né? E em curso de formação de professor, em nível médio, também ele pode atuar como pedagogo. Embora no Brasil, até onde sei, não existam muitos cursos de formação, mas também não é uma temática que eu estude, não tem muitos cursos de magistério, mas também não é uma temática que eu estude em profundidade, tá bem? Então, não sei assim nem quantificar, tá bom? Eu coloquei aqui todos os níveis de ensino, mas da educação básica, tá? Não do ensino superior. Bom, então não seria nem todos os níveis, né? Todas as etapas. Além disso, também somos especialistas da ação educativa. Podemos atuar, portanto, como supervisores de ensino, como diretor de escola, como coordenador pedagógico. Dentro das carreiras docentes, né, esses profissionais são denominados especialistas da educação ou especialistas da ação educativa. Também é um campo de atuação do pedagogo. Além disso, podemos ser especialistas em atividades pedagógicas paraescolares, ou seja, atividades pedagógicas que não acontecem dentro da escola, mas que têm a escola como alvo, vamos dizer assim.
tá bom? Então, são os orientadores educacionais, os consultores, os psicopedagogos, que são pedagogos, mas fizeram uma pós-graduação em psicopedagogia, os mentores, como é o meu caso, né, que embora eu não atue diretamente dentro das escolas, o meu público de atuação é eminentemente os professores, aqueles que estão na ação educativa ou nas ações de docência dentro da escola. Então, são 3 espaços, né, que os pedagogos podem atuar. Bom, aí a gente já então vai fazer um contraponto naquela fala que eu disse no vídeo, acho que no vídeo 1, quando as pessoas dizem assim, você vai ser pedagogo, que legal, você vai cuidar de criancinha. Vou cuidar de criança também, mas eu vou fazer mais do que isso, eu vou pensar na ação, né, ou nas ações pedagógicas ou nas práticas pedagógicas de maneira mais ampliada. Isso eu posso fazer dentro da escola como professor, eu posso fazer na escola, mas na gestão dessa escola, ou posso fazer nas secretarias de educação, nas diretorias de ensino, como especialista da educação, ou ainda em atividades fora do âmbito escolar, mas que tenham a escola como foco de preocupação, tá bom? Então, essa é uma das possibilidades de atuação do pedagogo. Mas as nossas ações, elas extrapolam o âmbito escolar. Nós também podemos atuar em espaços extraescolares, ou seja, em espaços de educação não formal, como é o caso da escola. Onde é, Mona Lisa? Me fala que eu vou mandar meu currículo hoje. Podemos atuar como formadores que atuam sistematicamente, ou seja, orientadores, técnicos, instrutores, né, dentro aí de empresas, por exemplo. Também podemos ser formadores que atuam ocasionalmente, como criador, né, que auxilia na criação de programas de televisão, na elaboração, na confecção de brinquedos pedagógicos, de guias, de mapas. Tem uma diversidade aí de campos de possibilidade de atuação. E o que vai ser o ponto-chave? A educação, o nosso objeto. Então, um mapa, um guia, um roteiro de viagem, ele tem um objetivo pedagógico, um objetivo de ensinar alguém a fazer alguma coisa. Por isso que nós podemos atuar também nessa modalidade extraescolar. Tá bom? Bom, já ampliou um pouco o nosso campo aí de atuação. Eu me lembro que uma vez uma profissional me procurou porque eles estavam fazendo a duplicação de uma rodovia e eles precisavam de um programa de educação ambiental. Um programa de educação ambiental como uma forma de mitigar, né, os problemas ocasionados por essa rodovia. Né, pela duplicação dessa rodovia, os problemas ambientais ocasionados por isso. E como pedagogo eu posso atuar nesse sentido também, pensando em ações educativas não escolares, né, mas pensando ações de educação ambiental que vão ser efetivadas fora do âmbito escolar, por isso extraescolar, tá bom? Mas nós vivemos hoje um paradoxo. Nosso campo de atuação, a pedagogia, vive hoje um paradoxo. Por quê? Sendo sociedade do conhecimento, né, nos caracterizando hoje como sociedade da informação, sociedade do conhecimento, sociedade pedagógica, nós estamos em alta. Né? Nos meios profissionais, nos meios políticos, universitários, sindicais, empresariais, tal, movimento da sociedade civil, todo mundo fala do pedagogo, todo mundo fala da educação, todo mundo fala da pedagogia, estou exercendo uma ação pedagógica, isso é pedagógico, e parece muito que nós estamos na crista da onda. Por outro lado, entre os intelectuais e entre os profissionais do meio educacional, a nossa identificação apenas como docente descaracteriza, na minha percepção e de outros teóricos, né, nos descaracteriza da nossa real função de sujeitos que pensam a ação,
né, que pensam a educação ou que investigam o ato educativo ou as ações da e para a educação. Tá bom? Então veja, ao mesmo tempo que a gente está em alta, tudo é pedagógico, existe um esvaziamento na nossa função tão grande a ponto de nós nem sabermos direito, alguns de nós, né, nem sabermos direito o que é a pedagogia e o que é o pedagogo. Como o exemplo que eu disse para vocês no vídeo 2, né, contei a história para vocês de quando eu vi o título do livro Pedagogia e Pedagogos para quê? Tá bom? Então, é importante a gente saber isso, né? Seja você que já é pedagogo, ou você que está pensando em ser pedagogo, ou ainda você que já cursa, já realiza, né, já faz o curso de pedagogia. Quer dizer, de um lado, existe uma valorização da nossa atuação e, por outro, na minha percepção, um esvaziamento dessa mesma atuação, tá bom? Então, quais desafios nós temos na contemporaneidade? Hoje, quais são os nossos desafios, quais são os desafios que o pedagogo precisa enfrentar? Primeiro, né, um dos desafios, ter consciência das finalidades educativas. Por que que nós educamos? Por que que nós pensamos, empreendemos ações educativas? Eu defendo a ideia de que o ponto principal é o bem comum. Todas as nossas ações educativas, na perspectiva que eu vivo, precisam ser voltadas para o bem do coletivo e não do individual, tá bom? Eu sou um sujeito dentro de um todo. Nós vimos na pandemia, não adiantava nada eu estar com saúde se as pessoas em volta não estavam. Todos nós tínhamos o risco de nos contaminar. Então, por mais que pareça que uma andorinha só faz verão, não faz. Uma andorinha só não faz verão. Então, eu acho que esse é na minha opinião, é isso que eu defendo, né? O ponto-chave da ação educativa ou da finalidade educativa é o bem comum. É pensar em formas de que todos possam se beneficiar dos avanços sociais, tecnológicos, científicos que a humanidade já produziu. Um outro desafio é analisar as relações sociais e históricas numa perspectiva dialética e não numa perspectiva dual. O que é uma perspectiva dual? Ou é uma coisa ou é outra coisa. Isso é uma perspectiva dual. Eu sempre uso como metáfora o poema da Cecília Meirelles, ou isso ou aquilo, ou se calça a luva, ou se põe o anel, ou. Então, uma perspectiva dual. Esse tipo de pensamento, essa forma de analisar as relações históricas e sociais, elas sempre vão indicar que alguém está certo e que alguém está errado, ou que uma ação é correta e a outra não. A minha defesa é que nós, como pedagogos, precisamos aprender constantemente a analisar as situações sociais e históricas nas múltiplas determinações de cada um dos fenômenos. Então, não dá para dizer fulano ou tal posicionamento é certo e tal é errado. Dentro desse posicionamento, tem pontos legais, adequados e que a gente precisa manter, e tem outros que precisam ser revistos, tá bom? Então, não dá para dizer ou o posicionamento A é bom ou B. Mona Lisa, mas o que isso tem a ver com a educação? Tudo. Tem tudo a ver com a educação. Porque se eu ensinar para o meu aluno que só tem uma forma de ver o mundo, se eu, como pedagogo, entender que só tem uma maneira adequada de educar, eu vou ter muitos problemas. Porque vai chegar uma hora que a forma, vou pensar assim na questão metodológica, né? Então, eu penso que o método X é o método melhor para alfabetizar. Se eu pensar isso e ficar estagnado nessa forma de pensar, certamente eu vou viver situações em que essa forma, esse método que eu uso não se encaixa. E não se encaixando, eu vou questionar o método ou o aluno. Então, talvez tenha outras maneiras aí da gente pensar essas relações sociais e históricas. Eu estou falando da questão do método só como uma pontinha muito pequena do iceberg, né? Mas aqui a minha proposta, a minha defesa é que o desafio do pedagogo é pensar muito mais do que isso. A forma como nós vivemos, as relações sociais que nós estabelecemos hoje, o momento histórico em que nós vivemos,
precisa, na minha opinião, ser pensado de uma maneira dialética, né? E não de uma maneira dual ou dicotômica, né? De um lado só. Um outro desafio é não negar as novas tecnologias. Aí é uma questão mais para o professor mesmo que está lá na sala de aula, né? Porque às vezes o professor nega as tecnologias e diz: não, na minha sala de aula não entra, ou na minha escola eu proíbo, não vai ter celular nessa escola, nós vamos proibir. Eu acho que não dá para negar o que a humanidade produziu. A humanidade produziu uma tecnologia muito sofisticada. O que nós não sabemos neste momento, em alguns momentos, é usar de maneira benéfica, ou seja, que vai ao encontro do nosso desenvolvimento, essas tecnologias. Eu não sou uma negacionista, eu não nego as tecnologias. Pelo contrário, eu acho que elas são muito importantes, desde que eu não abra mão de pensá-las e de colocá-las numa perspectiva dialética, de analisá-las numa perspectiva dialética e não dual, dizendo, não, a partir de hoje, revolucionei, tudo vai ser tecnológico. Eu acho que o grande problema é pensar as coisas dessa maneira dual, tá bom? Ao mesmo tempo, porque dialético, eu não posso me encantar com essas novas tecnologias e achar que elas vão ser a solução para todos os problemas vivenciados. Elas vão solucionar alguns problemas e vão criar muitos outros, que nós vamos precisar pensar, dialogar, negociar sentidos para a gente conseguir fazer o melhor uso dessas tecnologias nas nossas aulas e até na nossa vida como um todo. Tá bom? Então, eu não posso negar as tecnologias, mas também não posso me encantar com as tecnologias. A ponto de dizer, por exemplo, coloque o chat GPT como uma ferramenta, né? Para o aluno, o aluno pode usar, talvez possa, teremos que pensar como pedagogos, né? Nós vamos ter que analisar, investigar as melhores formas de uso dessas novas tecnologias e não simplesmente ir aderindo a elas de maneira não refletida, não pensada. Tá bom? Então a minha defesa é essa, não nega a tecnologia, mas também não se encanta com ela, como se fosse a grande solução de todos os problemas. Precisamos ainda fazer frente a um pensamento e a uma ação não reflexiva, que vai ao encontro disso que eu falei, né? Então não é simplesmente para ir numa feira de novo, por exemplo, né? Mas tem outras coisas, tô falando da tecnologia porque elas são o grande boom desse nosso momento histórico, né? As tecnologias, sobretudo as tecnologias digitais da informação e comunicação, elas são o boom, a grande diferença, o grande divisor de águas do nosso momento histórico. Então, não adianta eu ir numa feira de tecnologia e falar, a partir de hoje, todos os problemas estão resolvidos e tal. Não, nós vamos continuar precisando pensar, refletir sobre como usar, como elas podem contribuir para aquela finalidade educativa primeira, esta daqui, ó, para esta primeira finalidade, que é o bem comum, tá bom? Porque senão ela vai ser mais uma forma de exclusão, de distanciamentos e tudo mais. E teriam muitos outros desafios para destacar, mas eu vou destacar só mais um, tá bom? Contribuir com o desenvolvimento integral dos sujeitos, nos seus aspectos morais, éticos e todos os outros. Na minha opinião, talvez esse seja o nosso maior desafio na contemporaneidade. Esse desenvolvimento integral do sujeito. Um sujeito de fato, né? Com princípios éticos, estéticos, morais, que sejam voltados para o bem comum. Talvez eu esteja até um pouco fora de moda. Eu aceito se você pensar isso, mas eu escolho estar fora de moda se for o caso, porque eu acho de fato que esse é o nosso maior desafio. E eu não acho que nós podemos nos furtar a ele, né? Enfim, vamos voltar para a pergunta lá do vídeo 1, do primeiro vídeo. O pedagogo é um profissional importante nestes anos iniciais do século XXI? Eu diria que diante de tantas mudanças, de tantas alterações históricas, sociais, de pensamento, de conhecimento, de tantas situações, eu acho que
esse profissional, ele não é apenas importante. Eu entendo e defendo que este profissional é fundamental. Porque diante de um volume e de do nosso acesso a um volume gigantesco, monstruoso de informações, se eu não tiver princípios de pensamento, princípios para a ação, eu corro grande risco de morrer afogado, sufocado no meio de tantas coisas, sem conseguir distinguir o joio do trigo. Porque dá a impressão de que todas as informações valem da mesma forma. E nós sabemos que não valem, né? Que tem informações mais confiáveis e outras menos confiáveis. Mas eu estou diante, nós todos estamos hoje diante do acesso, que eu acho muito bom, né? Do acesso a um volume, uma quantidade enorme de informações. O que nós precisamos hoje é aprender a distinguir o que vale e o que não vale. Agora, para isso, vamos precisar de fato de sujeitos bem preparados, de sujeitos teoricamente instrumentalizados para nos ajudar nessa tarefa. E eu entendo que esse sujeito é o pedagogo. Tá bem? Desejo ter contribuído. Aqui estão as referências, tá bom? Vou deixar aqui para vocês as referências. O livro Pedagogia e Pedagogos para Quê? Que eu já mencionei em vídeos anteriores. Enfim, esse artigo aqui do Libânio está disponível na internet. Vale muito a pena. Pedagogia e Pedagogos em Inquietações e Buscas. É um artigo de 2001, mas entendo que ainda é um artigo muito recente. O livro organizado pela professora Selma Garrido Pimenta, Pedagogia e Pedagogos, Caminhos e Perspectivas, e outros tantos textos de muita qualidade científica que nós temos hoje à nossa disposição, inclusive de graça, como é o caso do artigo do professor Libânio, graças às tecnologias digitais da informação e comunicação. Então não dá para negar essas tecnologias, né? Mais uma confirmação. Bem, então, com isso, eu encerro aqui esse conjunto de 3 vídeos que teve como objetivo problematizar a nossa atuação, problematizar e questionar a relevância ou não, né, de nós enquanto pedagogos numa sociedade de tantas mudanças como é a nossa. Tá bem? Desejo contribuir. Se vocês quiserem deixar nos comentários as impressões de vocês, os pensamentos, né? Síntese dos pensamentos de vocês sobre essa temática, vai ser muito agradável para mim interagir dessa maneira. Tá bem? Um abraço, continuemos na luta que é o estudo. Um abraço.